Uma pergunta meio polêmica. Mas assim, hoje, o que que você vê de mais problemático nessa questão do uso dos hormônios? Você acha que as pessoas Cara, estão entrando consciente? Não tô nem não, falando do caso não, do Gunley, tá? não. Você acha que as Então, eu pessoas estão acho que entrando na real, consciente cara, ou não? o Gunley, ele não é um caso isolado, entendeu? Já aconteceram com outras pessoas. E ele é mais uma vítima aí do que aconteceu, né? Eu acho que o problema, na realidade, é a normalização do que é feito, né? As pessoas glamorizam muito isso, normalizam isso demais, fazem piada, transformam em meme, brincam, e são coisas que, pelo menos na minha cabeça, talvez eu seja um velho chato, sei lá, mas eu acho que tinha que ter um pouco mais de responsabilidade nesse tipo de coisa. Sabe? E não normalizar. Eu não acho que é todo mundo que está preparado para usar hormônio. Eu acho muito menos ainda que é todo mundo que está preparado para usar insulina. Entendeu? Você pega tipo o Júlio Balestrin. Cara, ele é um dos atletas mais fodas aí do Brasil, um dos maiores treinadores, é um cara que tem uma história e uma bagagem gigantesca, e ele já falou publicamente que ele não tinha coragem de mexer com insulina, pelos riscos, pelos perigos, entendeu? Então, não dá para você É, ficar normalizando esse tipo de coisa e dando a entender que, cara, não tem consequência nenhuma, que isso daqui é brincadeira. Principalmente para a galera que é mais jovem, que vai entrar nisso e não vai nem. Porque eu já fui esse cara. Eu tô falando isso você não porque eu fazia já exame fui esse também. cara. Não fazia exame, cara. Eu não tinha dinheiro para nada, entendeu? E vou te falar a real, nesse esporte, a galera ela foca performance, não foca saúde, entendeu? Vai lançar um e-book de como cuidar da sua saúde sendo fisiculturista. Eu duvido que você venda 100 e-books disso, cara, porque ninguém tá ligando. Agora vende como secar mais rápido, vende como usar trembolona. Você vai vender muito mais, porque a galera quer resultado para ontem, quer crescer rápido, quer ficar gigante, quer ficar com o percentual de gordura baixo, entendeu? Saúde, ninguém tá se preocupando, ninguém tá pensando nisso, né? Ninguém pensa muito no longo prazo. E eu falo Gente, isso porque eu já fui esse cara. uhum. Não, gente, eu tô sendo aqui o mais responsável possível, tá? Porque assim, eu já lidei com situações assim, que são situações delicadas, a morte de uma pessoa, não quero desrespeitar, inclusive a família deve estar passando por uma barra, porque o menino tava. Há vídeos recentes dele falando de sonhos que ele tava realizando, de coisas que ele tava conquistando, e é muito triste a gente tá comentando isso daqui. Mas eu tô aproveitando que o rei tá falando de coisas que ele passou pra poder conscientizar muita gente aí, né? Ah, eu não tô falando do Gunn em específico, eu tô me usando mais como exemplo, entendeu? Eu Aham. poderia ter sido uma pessoa que passou por esse tipo de coisa várias e várias vezes ao longo da minha carreira. Felizmente, eu tive a oportunidade de pisar no freio, né? Criar um pouco mais de maturidade, ou até medo mesmo, e falar, cara, eu não tô disposto. Eu já tinha falado isso em outros podcasts que eu participei, quando eu fui no Monstercast lá, e eu expliquei um dos motivos pelo qual eu tinha pisado no freio, é porque eu tenho medo hoje, cara. Entendeu? Eu tenho muito medo porque quanto mais eu fui conhecendo a respeito do esporte, mais eu fui vendo que não era para mim, entendeu? Eu Hoje teria você que tá fazer. natural? Hoje eu tô natural, cara. Faz 3 anos que eu tô natural, que eu não tô usando nada. Não vou mentir, eu penso em voltar, tá? Mas eu vou voltar tô completamente com os pés no chão. Quero usar uma texto de leve, assim. Não tenho mais coragem de fazer uma preparação hoje. E acho que nem é mais meu tempo, cara. Hoje em dia a molecada já tá muito mais avançada lá. Ramon, Kaique, esses caras já estão num nível que, para tentar alcançar eles, eu teria que fazer coisas que hoje eu tenho medo. Eu não tenho mais essa coragem. Eu não critico o esporte, eu não vou apontar o dedo, falar mal nem nada. A única coisa que eu falo é que, cara, hoje eu sou mais bundão. Eu tenho mais medo das consequências e eu não estou disposto a pagar isso. Assim como um cara que dirige Fórmula 1, ele também tem que estar disposto a saber que ele pode sofrer um acidente ali, e capotar o carro, entendeu? Assim como um lutador de boxe tem que estar ciente de que ele pode levar um soco na cabeça e não voltar mais, entendeu? Todo esporte de alto rendimento tem risco. Concordo, concordo. Você sabe se o coach dele já se pronunciou? Cara, eu vi que ele fez uma postagem, né, de se lamentando do que aconteceu e tudo mais, mas eu não acompanhei mais se ele fez Tá no alguma coisa Instagram dele? relacionada a isso. Não entendi. Tá no Instagram dele? Tá no Instagram dele, tá Qual no que é o Instagram Instagram? dele. Fala pra gente. Deixa eu olhar aqui. Cara,
É o Cruz, né? Cruz Bodybuilder, se eu não me engano. Achei. Ele postou aqui. Aí, pessoal, ele se pronunciou, ó. Tem sim um post de 2 dias atrás. Ele falou: esse talvez seja um dos piores dias da minha vida. Gunley era pra mim muito, muito mais que um promissor atleta. Ele foi uma pessoa que me mostrou o caminho da força, da vontade de querer, do querer vencer, da resiliência em sempre alcançar os objetivos que tinha em mente. Gunley trouxe de volta com todo o seu espírito a chama do bodybuilding. Era nítido ver o quanto amava isso com toda a sua força. Eu e ele fomos muito mais que treinador e atleta. Contávamos nossos planos, dividíamos nossas metas e a vida te levou de uma forma tão repentina que contigo foi um pedaço de mim. Você era tão jovem, tão inspirador, movia multidões por onde passava e o que ficava é o seu legado. Foi aquilo que você construiu até aqui. Você deixará muitas saudades e o que fica nessa vida são as nossas histórias juntos. Obrigado por tudo que você fez por mim, por nós. Minha gratidão será eterna. Descanse em paz, eterno bebezinho. Eu acredito, Aí, cara. obviamente, né, ele trancou os comentários, porque todo mundo sabe que ele tá sendo muito criticado e apontado até como, aí, digamos, o grande responsável por aí. Eu acredito que é irresponsabilidade também as pessoas culparem o atleta, ou o atleta, não, o treinador de um atleta que, enfim, foi lá e obviamente estava com ele nessa transição dele sair de como natural para hormonizado pela morte, né? Com certeza a gente tem que ter responsabilidade nisso daí. Cara, é muito difícil agora você querer ficar transferindo culpa e apontando um culpado, né? Tinha muita gente que estava próxima a ele que poderia ter dado um toque, falado, pô, irmão, eu acho que é melhor você puxar o freio. Não, Só era que só aí ele ter eu feito o exame. O exame do coração também, também. já apontava que ele não podia competir. E isso é muito comum, por exemplo, se a gente for analisar atletas de outras modalidades que se aposentam super cedo. Tem atleta que se aposenta com 25 anos, jogadores de futebol que se aposentam com 27, quando descobre que, opa, tô com problema no Sim. coração. Só complementando aqui o que eu falar, para ninguém tirar de contexto e parecer que eu estava falando outra coisa. O que eu estava querendo dizer é que é muito difícil você apontar e falar, pô, tinha um monte de gente ali que poderia ter falado para ele pisar no freio, para ele não fazer desse jeito, mas a gente não sabe de fato o que aconteceu no pessoal de cada um para saber se realmente não teve alguém para chegar nele e instruir e falar, cara, talvez eu acho que não fosse o momento de você estar fazendo isso. Entendeu? Pô, isso daqui que você está fazendo é muito perigoso, né? Ou quem de fato falou para ele utilizar, se é que foi alguém que falou para ele utilizar nas dosagens que ele possa estar utilizando. Então entra muito na questão de você ficar tentando adivinhar e pensando o que se passou quando a gente não sabe, entendeu? Eu posso falar com base em mim. Quando eu fazia as loucuras lá do fisiculturismo que eu fazia, tinha gente que chegava para mim e falava, cara, isso daqui que você tá fazendo, eu não teria coragem, é maluquice. E eu fazia do mesmo jeito, entendeu? Então é complicado, cara, você tentar transferir a culpa para alguém, tentar responsabilizar alguém, entendeu? Até o próprio Gunley mesmo. Ele é uma vítima da situação. Eu duvido que ele realmente pensasse que pudesse dar alguma coisa, sendo que no nosso meio tem milhares de pessoas que fazem, entendeu? Eu tinha até uma brincadeira, cara. Isso daqui eu acho que eu posso falar publicamente, não tem problema, entendeu? Porque envolve dois caras que são bem amigos meus. Quando eu comecei a ficar paranoico com essa parada de morrer, né? Que é mais ou menos assim: sempre que um fisiculturista do nosso meio morria, eu ficava muito mal da cabeça pensando, cara, o que aconteceu? Por que aconteceu? Pô, será que vai acontecer comigo? Isso foi me dando uma síndrome de pânico, uma parada de ficar bitolado e com medo, né? Então eu criei na minha cabeça uma escala que eu chamava de escala Selly, porque os dois caras mais malucos do nosso meio, assim, que eu achava, pô, esses caras fazem de tudo e eles estão vivos, não deu nada, que era o Thiago Selly, que é um puta irmãozão meu. O cara também já fez de tudo, Potenai, trembolona, todas as doideiras ele também já fez, e tá bem, tá vivo, entendeu? E o Superman, que eu acho que você conhece, do Monstercast, né? Eu até falei isso para ele quando eu fui lá no podcast, e quando me dava essas
coisas na cabeça, assim, de ficar preocupado, ter ansiedade, não conseguir dormir, eu ligava pro Superman, trocava ideia, falava, irmão, como é que você tá e tal? Pô, tô me sentindo assim, assim, assim. E eu pensava, pô, se com esses caras nunca aconteceu nada, por que que vai acontecer comigo? Porque no nosso meio é normal, entendeu? Um monte de gente faz. Só que, infelizmente, uma vez ou outra acaba acontecendo. E eu acho que se continuar dessa maneira, a tendência é que quanto mais o esporte crescer, isso vinha a ser cada vez mais comum, porque as pessoas mais jovens vão acabar fazendo também, acelerando o processo, entendeu? Pessoas que não têm tanto conhecimento assim vão se basear e querer fazer também. Então a tendência é que quanto mais as pessoas venham para esse caminho assim dos hormônios, de acelerar as coisas, a tendência é que isso venha a ser cada vez mais normal, entendeu? Isso venha a cair cada vez mais na internet aí por conta de um negócio que, na minha opinião, não deveria ser tão normalizado, porque nos Estados Unidos não é desse jeito.